E aí pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje a gente vai estar comprometendo mais um sistema, ou seja, a gente vai estar atacando um sistema. O nosso alvo de hoje vai ser esse sistema aqui, que está em uma máquina virtual, que é o Metasploit Table. A gente vai estar atacando esse sistema, porém a gente não vai precisar enviar para o sistema um backdoor. Ou seja, a gente vai invadir o sistema de forma direta, tá? E como que a gente vai fazer isso? Através de uma técnica conhecida como banner grabbing, né? Ou também conhecida como captura de banner. E o que é isso, né? O que é banner grabbing, né? O que é captura de banner? Para explicar melhor, eu já deixei aqui uma página no meu navegador aberta, né? Que explica bem direitinho o que se trata. Aqui diz o seguinte, né? O banner grabbing, né? Banner grabbing, né? Também conhecido como captura de banner, é o processo de recuperação de informações de banners de um servidor de rede. Essas informações podem incluir tipo de servidor, versão de software em execução no servidor e qualquer outra informação que o servidor possa retornar em seu banner. Resumindo, pessoal, a captura de banner é simplesmente o ato de você capturar informações do banner de um servidor. Por exemplo, quando você se conecta em um servidor, né, pode aparecer um banner na tela, né, e nesse banner pode ter informações sensíveis. Por exemplo, nome de usuários, senhas, informações do banco de dados, informações do software, e-mails e assim por diante, né? E essas informações sensíveis podem ser utilizadas para comprometer o sistema, né? Ou seja, um atacante realizando uma captura de banner, ele pode capturar, né? Se o banner do sistema for mal configurado, ele pode capturar senhas, por exemplo. E é isso que a gente vai fazer, né? E a gente vai estar utilizando, como eu disse no começo do vídeo, essa máquina aqui virtual para realizar o ataque. Primeiramente, a gente vai fazer um reconhecimento nessa máquina virtual utilizando o Nmap, né? Ou seja, a gente vai estar utilizando aqui o Nmap para fazer aqui um reconhecimento de serviços, né? Então, Nmap-open, esse argumento "-open" serve para mostrar serviços que estão sendo utilizados aqui na máquina, tá? "-open" e o endereço IP, né? O endereço IP dessa máquina virtual, no caso é 192.168.1.9. Damos um Enter. E olha só, ele informou aqui para nós vários serviços que essa máquina virtual aqui, ó, está utilizando, tá? Por exemplo, ela está utilizando o serviço FTP, o SSH, que é o Secure Shell, o Telnet, o SMTP e, como vocês podem ver, vários serviços, né? E aqui diz o status, né? O status é se ela está aberta ou fechada, né? Aqui está open, ou seja, está aberto, ou seja, o serviço está sendo utilizado. E aqui o número de porta, por exemplo, a porta 21 está correlacionada ao FTP, a 22 ao SSH, que é o Secure Shell, a 23 o Telnet e assim por diante, tá bom? E a gente vai utilizar aqui uma ferramenta conhecida como Netcat, né? Também chamada de canivete suíço, né? Ela tem várias funcionalidades. A gente vai estar utilizando o Netcat para capturar o banner de algum desses serviços, né? Por exemplo, a gente vai capturar o banner do FTP, do SSH, do Telnet, não capturar o banner de todos que estão aqui, né? Porque são muitos serviços. A gente vai capturar um banner de 3 ou 4 por aí. Então vamos lá. Digitamos NC, o endereço IP da máquina alvo, né? Que é o endereço IP 192.168.1.9 e o número de porta, né, correspondente ao serviço. Por exemplo, eu não falei que a porta 21 está correlacionada ao FTP, então a gente vai utilizar, por exemplo, o número de porta, né? Eu vou utilizar aqui a porta 80, né? Você pode escolher qualquer uma. E a porta 80, pessoal, ela é, como diz aqui, ó, um serviço HTTP, ou seja, é o Hypertext Transfer Protocol, né? Um serviço aí que está relacionado à web, né? Então a gente vai utilizar essa porta para capturar o banner dela. Aqui, como se trata de um servidor web, né, a gente tem que enviar aqui alguns bytes. Então vou digitar aqui qualquer coisa, vou dar um Enter. E olha só, ele retornou aqui o código fonte em HTML, né? Aqui temos aqui o php-myadmin, ou seja, já capturamos um banner, já sabemos que o serviço web dessa máquina possui o php-myadmin. E o mais importante, olha só, é que ele fala aqui, ó, login, né? E ele passa um usuário e senha, né? Ou seja, isso é captura de banner. A gente está capturando informações do banner, né? Do serviço dessa máquina virtual, tá bom? E ele passou aqui credenciais sensíveis, né? Como senha e usuário. Porém, a gente não sabe onde essa senha e esse usuário é utilizado, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte: eu vou copiar isso,
Vou abrir aqui um editor de texto, vou abrir aqui um Nano, né? Você pode abrir qualquer um aí da sua preferência. E vou colar aqui, por quê? A gente vai precisar disso, né? Mais à frente. Beleza, eu vou dar um clear aqui para limpar a tela. E vou fazer uma outra captura de banner, dessa vez utilizando aqui o Telnet, né? O Telnet está na porta 23, que é a porta padrão, né? TCP, que é o Transfer Control Protocol, tá bom? E a gente vai estar utilizando aqui o Telnet para fazer a captura de banner, né? No caso do Telnet, a gente não precisa utilizar o comando NC, basta chamar diretamente o comando telnet e passamos o endereço IP da máquina alvo, que no caso é 192.168.1.9. Não precisamos passar a porta, por quê? Como a gente já está chamando o Telnet, então a porta padrão do Telnet é a porta 23, tá? Então só pelo fato da gente estar passando aqui o Telnet e especificando o endereço IP do alvo, não é necessário informar a porta, basta dar um Enter. Deixa eu minimizar aqui a tela. Olha só, ele informou aqui, né, o nome da máquina, do banner, Metasploit Table 2, isso não é tão importante, né, mas também pode ser de forma utilizar, podemos utilizar também isso aqui, o nome da máquina e tal, mas isso também não é tão importante para nós, né. E como vocês podem ver, ele informou a mesma coisa que a gente tinha capturado anteriormente, né, lá no serviço HTTP, que é o MSF admin e MSF admin, que a gente copiou e colou aqui, né, no nosso editor de texto. E vocês podem ver aqui, olha só, que ele informou aqui para nós um login, né, ou seja, Metasploit Table login, né. E aqui, ó, login MSF admin é usuário e a senha também é MSF admin, ou seja, são senhas padrões. Então, se a gente tentar esse usuário e senha aqui no Telnet, vamos ver o que vai acontecer. MSF admin. E aqui em password, ou seja, senha, a gente vai colocar a mesma coisa, né? Acabou dando um erro aqui, né? Connection closed. Perdemos a conexão. Vamos fazer de novo todo o procedimento. Vamos colocar aqui o usuário, né? Que é MSF admin. MSF admin. E novamente a senha MSF admin. E olha só, conseguimos invadir o sistema através do Telnet, né? Ou seja, a gente já ganhou uma shell, né? Acessa uma shell dentro através do Telnet, né? Então, aquela senha que a gente copiou e colou aqui no arquivo de texto, né? Ela está se referindo ao Telnet, né? Ou talvez até outros, né? Até outros serviços, né? Não é regra só a senha ser utilizada no Telnet, também pode estar sendo utilizada em outros serviços, tá? Porque ela é uma senha padrão, né? Como vocês podem ver, tanto o usuário é MSF admin como a senha também, certo? Ou seja, o banner do Telnet estava mal configurado, então qualquer pessoa externa, né, qualquer atacante externo na rede poderia fazer esse tipo de ataque, tá bom? O correto seria tirar nessas informações de senha, né, colocar algo que não entregasse tanto informações sensíveis. Se eu digitar aqui o comando whoami, ele vai mostrar quem eu sou, ou seja, eu sou o usuário MSF admin. Eu não tenho acesso root, né? Se eu digitar aqui o comando ID, ele vai informar que o ID é 1000, né? Ou seja, se eu tivesse o ID 0, eu poderia fazer qualquer coisa dentro do sistema. Mas então, a gente já conseguiu invadir o sistema, como eu disse no começo do vídeo, não necessitou a gente enviar um backdoor para o sistema, mas se você quiser criar um backdoor a partir daqui, você pode também, tá bom? A gente, através disso, podemos fazer um pivoting, ou seja, podemos comprometer outras partes do sistema. Podemos também fazer um escalonamento de privilégio, né? Como eu disse, o nosso ID é 1000, a gente não tem o ID 0. Se a gente tivesse o ID 0, a gente teria acesso a tudo, né? A gente era basicamente um deus dentro do sistema. Mas como a gente não tem acesso root, então a gente poderia fazer um escalonamento de privilégio, tá bom? Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo, né? Lembrando que tudo que a gente fez foi em um ambiente controlado, tá? Utilizando uma máquina virtual propositalmente vulnerável, tá? Para fazer esse tipo de coisa. Então a gente não cometeu nenhum tipo de crime, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Falou!